Olá, sou Fernanda Nunin, aqui é o podcast Desembaça e essa aqui é a segunda parte da nossa conversa com o ufólogo Edson Boaventura. Vamos lá! Então, Edson, também vi que, continuando o assunto, né, da existência de vida terrestre, eu vi que você fala uma frase bem interessante assim, ó. Pensar que a gente está sozinho no universo é limitar o poder criativo de Deus. Então, você sendo uma pessoa religiosa, você acha que Sim. essa revelação afetaria muito a fé das pessoas? Olha, eu acredito que vai afetar, mas os Estados Unidos, caso a NASA, ela já está preocupada com esse tipo de revelação. Então, o que ela fez? Em 2014, ela investiu na Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, US$ 1,1 milhão para poder fazer uma pesquisa junto a teólogos, Uhum, 24 teólogos, são de várias segmentos, né, católicos, evangélicos, muçulmanos, uhum, líderes religiosos, por exemplo, da África, enfim, uhum. vários ramos aí, né, de crença diferenciado, porque eles estão preocupados. A hora que divulgar isso, vai ter um impacto, porque É, muitos desses grupos religiosos foram ensinados durante muito tempo que estão uhum, sozinhos no universo, sim. né? E assim, um ou outro líder que já está despertando para esse Ah, assunto, né, da ufologia, e aham, em algum momento isso vai ser liberado aí. Eu acredito que não deve demorar muito, porque a chefe lá da NASA, uhum, ela recentemente, eu até falei sobre isso numa palestra que eu dei em Paranapiacaba é, recentemente, está lá no sim, meu canal Enigmas e Mistérios, quem quiser ver a palestra toda, eu aham, falo a respeito disso. Ela disse que até 2025 a NASA comunicaria a existência de vida extraterrestre, né? Então, se isso acontecer de fato, esses grupos religiosos já vão ter que estar bem familiarizados com essa nova situação cósmica, né? Porque a gente deixa de olhar para o nosso umbigo aham, e vai ter, logicamente, uma interação com essas outras formas de vida, de outras sim, civilizações, que certamente, não só na parte religiosa tem que ter uma mudança de consciência, mas uhum, também na parte política. aham, Então, já alguns países estão pensando em exopolítica, como que sim, seria a atuação, o normativo, as leis que vão gerir essa interação do terrestre uhum, com o extraterrestre, né? Com esses outros seres que também foram criados por Deus, né? E aí eu aham, sempre falo isso, que você não acreditar em vida extraterrestre, a gente limitar o poder criativo de Deus. Porque Deus sim, não iria fazer um universo tão grande, cheio de estrelas e sistemas planetários, para deixar tudo vazio lá para o ser humano contemplar isso daqui. Tem coisa que a exato, gente nem vê. Então, por que Deus despenderia tempo e a sua criação num negócio que a gente nem vê, nem consegue enxergar? aham, Alguns telescópios, aí o Hubble e outros, estão sendo mandados para cada vez mais longe para fotografar e mandar essas imagens para nós aí. E aí, cada vez que acontece isso, a gente fica mais maravilhado com a imensidão do cosmos. é, E como o cosmos é algo bem antigo, né? A uhum, criação dele a gente não sabe, né? Quando que se deu o Big Bang, né? Quando que Deus criou tudo isso. Então pode aham, ter vida em qualquer outra parte aí mais antiga que a nossa raça aqui, né? A uhum, raça terrestre. sim, E eles de alguma forma já podem estar mais avançados tecnologicamente ou em termos civilizatórios e estão de repente visitando aqui o nosso planeta Terra, respeitando, né, muitas uhum, vezes a nossa própria evolução aqui. Isso explicaria em parte o como que o fenômeno ufológico é sorrateiro, né? é, Então, não teve ainda
talvez esse contato direto, porque há ali uma certa respeito, não sei se podemos chamar disso, e que isso talvez afetaria alguma coisa na nossa evolução, ou não, de repente eu posso estar enganado e seja algo completamente mais nocivo, que esses seres estariam se aproveitando da gente e a raça humana seria apenas cobaia humana. É É, bom sempre a gente pensar nos dois viés, né? Num sim. ponto e no contraponto, porque de repente a gente pode estar sendo predado aí, né? De Uhum, alguma forma, porque tem as abduções, tem implantes, tem experiências genéticas, tem um uhum, monte de coisa acontecendo em sim, relação a esses seres com a raça humana que nos dão esses indicativos também. Então, eu sempre fico aberto para uma possibilidade ou outra e uhum, aguardando os acontecimentos em que, em algum momento, a gente vai ter a certeza do que de fato está acontecendo. Mas, sim, parafraseando o escritor, né, pesquisador Charles Fort, uhum, ele escreveu o Livro dos Danados, ele falava assim que alguém nos pesca, ou seja, é muito limitado a gente pensar que nós estamos na ponta, né, da cadeia uhum, evolutiva, alimentar, sempre vai ter alguém acima de nós. E sim, como a gente vai estar abaixo, esse ser superior, com certeza, tem uma visão um pouco mais ampla. E quem está embaixo, às vezes, não consegue enxergar direito o que está acontecendo em cima ou esse ser que está acima na cadeia. eu vi que você citou também que às vezes, além do fato deles não saberem como controlar a população quando vier à tona a verdade, né, que o fenômeno OVNI é real, tem também o caso que eles podem ter um interesse, né, as potências, né, países como Estados Unidos, Rússia, China, têm um interesse de deter essa informação, né, da tecnologia que eles podem captar com, não sei, com os OVNIs que eles encontrarem, ou que às vezes cai, alguma coisa, eles podem usar como engenharia reversa, né? E Uhum. acabar utilizando isso contra, né, o outros países, não é isso? Então, Exatamente, Fernanda. As potências, aí, os militares, órgãos de inteligência, cientistas estão de olho atualmente nos metamateriais ou uhum, nos ultramateriais que são coletados aí nas quedas de OVNIs, sim, porque as propriedades que muitas vezes esses metais têm e a pureza também, o grau de pureza é algo que tem chamado a atenção desses cientistas. uhum, Por exemplo, no caso lá do OVNI que explodiu em Ubatuba, recentemente o Gary Nolan, que é um cientista da Universidade de Stanford, lá nos Estados uhum, Unidos, ele fez uma análise isotópica e descobriu que aquele fragmento do OVNI era uhum, 30% diferente do magnésio terrestre, do que uhum, existe na Terra. sim, Ele nunca tinha visto uma composição isotópica daquele jeito que ele ficou de boca aberta ali e ficou pensando até porque alguém mexeria no isótopo de um magnésio, né? Então, de duas uma, ou aquilo veio de fora mesmo, já daquela forma, ou é algo de procedência extraterrestre, né? Porque são fragmentos de um objeto tecnológico que explodiu num sim, determinado momento e não era nenhum avião, nenhum artefato sim, tecnológico de algum país que eles uhum, conhecessem. E no caso de Ubatuba, por exemplo, caiu numa praia, que é a Praia das Toninhas, que tinha 6 casas de pescadores, né? Então, uma uhum, vila, isso em 57, não tinha nenhuma metalurgia próxima que pudesse uhum, fazer algo desse tipo e jamais conseguiria, naquela época, em 57, ter essa configuração isotópica aí de 30% diferente, né? Então, aham, veja que está todo mundo de olho nesses metamateriais, não só os militares, inteligência, cientista, mas grandes civis aí que mexem com a área espacial, Elon Musk, Robert Bigelow, né? Esse pessoal aí que são bilionários, né, da área sim, espacial, estão de olho nesses metamateriais e ultramateriais dos OVNIs para transformar isso aí em alguma tecnologia, seja bélica, seja espacial, para melhorar
vamos dizer assim, os nossos foguetes aí, ou algum tipo de iniciativa que eles já tencionam fazer futuramente, sei lá, fazer um hotel lá na Lua para o pessoal fazer É, turismo, né? aham. Ou Espacial. a própria Marte, né? Que agora os chineses estão querendo ir para lá também. Então está Uhum. todo mundo de olho para Marte, porque descobriram que tem água no subsolo de Marte, então pode ser que tenha algum tipo de vida também. Então Uhum. já estão correndo aí. E tem os Sim. exoplanetas, né? Que também é um interesse deles. Exoplanetas seriam planetas que poderiam ter vida também, Uhum. parecidas com a nossa, ou até numa forma biológica mais inferior, né? Uma Aham. bactéria, um micro-organismo, alguma coisa ali, a gente não sabe, mas que eles estão interessados nesse negócio, estão É. e gastam bilhões, trilhões de dólares aí todos os anos tentando chegar e comprovar essa vida extraterrestre. Você está na cidade de Curitiba aí, né? Tô em Curitiba. Aham. Então, Curitiba também, assim, nos anos passados, década de 80, de 90, a gente teve bastante incidência ufológica aí nessa região, né? Já na década de 70 também tinha alguns pesquisadores aí curitibanos que eles desenvolviam as pesquisas aí com as pessoas que vez ou outra viam. Apesar de Hum. ser uma capital, tinha muito caso, não só Curitiba, mas as cidades na circunvizinhança tinham caso. Eu Hum. lembro de um vídeo que foi Aham. feito pelo Nelson Rago e pela esposa dele, a Rose Rago. Tem até um canal de ufologia, né, na internet, Uhum. e ela, juntamente com ele, estavam passeando no dia 19 de janeiro Uhum. de 1991. Hum. E naquele ano de 91 teve inclusive uma grande onda, apareceu em um monte de lugar, e eles tinham acabado de comprar uma filmadora Uhum. e filmaram um objeto, saiu em programas de televisão, né? O próprio Claudio Covo, que fazia análises videográficas, fotográficas, analisou o filme, deu como autêntico também. Então, Hum. bem no centro, ali na Rua das Flores, né? Aham. Eles Sim. acordaram de manhã, olharam para o céu, viram aquela bolinha metálica, né? O sol incidindo ainda na bolinha metálica, e aí eles resolveram pegar a câmera e filmar aquele objeto voador não identificado. Tem Uhum. uma outra foto também, que eu até mandei para você no seu WhatsApp Eu aí. vi. Essa aqui Aham. ela foi feita em abril de 87, em Aham. Curitiba, aí no Paraná, só que à noite. Né? A filmagem do Nelson Rago e da Rose Rago foram de dia. Então, vez ou outra, Curitiba aí tem bastante avistamento. A gente tinha um pesquisador falecido aí, o Rafael Cury, Aham. tinha um irmão dele, o Romeo Cury, a Beth Cury, né? Uhum. Eles foram grandes fomentadores do fenômeno OVNI aí em Curitiba, realizando durante muitos anos Uhum. eventos nacionais e internacionais, Hum. trazendo expositores aí de vários países, o Trezor Alton, por exemplo, aquele famoso abduzido, dentre outras pessoas ilustres aí da ufologia Uhum. brasileira e mundial. Eu mesmo tive participando de vários congressos no passado aí em Curitiba. Então, durante muito tempo, foi um grande celeiro que espalhou a cultura da ufologia aí para o pessoal do Paraná e Uhum. de outras partes que viajavam para ir para Curitiba só para Pra saber. prestigiar os eventos ufológicos. Que legal. E a gente achava que, em geral, maioria dos relatos a gente ouve falar que são em lugares muito distantes, em áreas rurais, mas tem bastante avistamento também em cidade Tem grande. capitais, São Paulo, Rio Tem. de Janeiro, nossa, tem muita coisa É. nas capitais acontecendo. É lógico que na área rural, nessas cidades mais Uhum. escondidas aí, tem mais casos. Sim. Porque o fenômeno parece que ele não gosta de ficar aparecendo, dar É. muito o ar da graça. Então, geralmente, vai para esses lugares que eles atuam de Uhum. forma clandestina ali, faz o que tem que fazer e são poucas pessoas que veem os objetos e os seus tripulantes. Sim.
E Edson, para finalizar, você poderia compartilhar com a gente alguns dos momentos mais marcantes que você viveu enquanto ufólogo? Olha, um dos momentos assim mais legais foi a pesquisa de Varginha, né, que a Aham. gente teve a oportunidade de, logo no início ali, ser convidado pelo Claudio Covo, né? E aí nós fomos de carro até a casa do Birajara Franco Rodrigues, né? E conhecemos lá o Vitório Pacatini. Depois foram se agregando outros ufólogos, né? O Jamil Villanova, Eduardo Mondini, Oswaldo Mondini, e a gente é, presenciou ali todos no frigir dos ovos, né, na quentura do Aham. caso, tudo aquele que ficou sendo divulgado, né, pelos militares, pelos civis ali que de alguma forma tiveram aqueles avistamentos, né, observaram ali o bombeiro, por exemplo, capturando aquela criatura, né, Uhum. teve gente que chegou a observar esse tipo de atuação. Tem militares aí que participaram, né, da captura, do transporte dessa criatura para a ESA, né, tirando ali do Hospital Humanities regional, Uhum. que levaram também para a Unicamp. Então, esse foi praticamente assim um caso bem emocionante, Uhum. porque a gente estava ali, né, vivenciando todo isso e ainda não acabou. Até hoje, a Uhum. gente continua investigando esse caso, descobrimos aí pelo menos uns 30% de tudo que aconteceu lá, ainda falta Sim. muita coisa, Uhum. infelizmente foi acobertado. Outras situações que foram assim legais também de experienciar Uhum. durante vigílias, né? Então eu pegava a Aham. minha equipe, que era uma equipe de pesquisa de campo, ia para locais de incidência ufológica e lá Uhum. a gente teve oportunidade de fotografar, de filmar esse fenômeno, de trocar sinais de lanterna. Isso foi emocionante. Ah, Você que legal. trocar sinais de lanterna e eles repetirem com a luz do Hum. OVNI a Aham. mesma quantidade de piscadas que a gente estava fazendo, que Uhum. simboliza que eles eram inteligentes, né? Então estavam Sim. entendendo o que a gente Uhum. estava fazendo. E Uhum. em algumas situações também interessante que a gente pensava assim, ó, se tem alguém dentro do OVNI, isso aconteceu até comigo, Aham. anda para a direita, aí o objeto andava para a direita, agora anda para a Telepatia. esquerda, aí o objeto Hã. andava para a esquerda. Ou seja, eles liam a Uhum. mente Uau. do pessoal ali, né? Então tinha uma Uhum. certa interação. Isso foi um negócio bem bacana. Outra situação legal também que eu curti foi conhecer abduzidos famosos e ter a Aham. oportunidade de conversar. Por exemplo, o Hum. Antônio Nelson Tasca, do caso de Chapecó, de 83, o Aham. Elias Seixas, Sim. do Rio de Janeiro, o caso estrangeiro, Travis Walton, né? Ele Aham. teve em congresso, a gente teve a Ah. oportunidade de conversar, e outros abduzidos aí, Uhum. famosos, né? E porque você vê ali, você percebe a verdade, né? O trauma que foi a Uhum. experiência de estar dentro de um disco voador, passar por uma série de experiências e você ter esse contato tete a tete com essas pessoas é algo Uhum. impressionante. Sim. Outra coisa que aconteceu comigo, que foi extremamente emocionante, foi quando eu recebi um convite de um militar, que era o Coronel Gama. Aham. Ele me chamou, ele era da Uhum. base aérea de Santos, para ministrar Sim. uma palestra para militares, uma reunião Hum. fechada. Estou te Aham. mostrando uma foto. Eu, Sim. eu estou aqui palestrando, Aham. aqui tem várias fotos que eu levei, e aqui o Uhum. pessoal na plateia. Era aproximadamente 25 militares. Isso aconteceu em novembro de 1996, no dia 5. Uhum. E na época eu trabalhava no Banco do Brasil, eles tiveram que fazer uma carta, porque era um dia de semana, então não podia faltar no Uhum. serviço. E o Sim. fato de eu ter sido convidado por militares para ministrar para ele a respeito de OVNIs foi Uhum. algo extremamente surpreendente, Aham. gratificante, prazeroso, né? Entendi. Porque Imagino. no final da minha explanação, eu tive a oportunidade também, a grata satisfação de ouvir entre 8 e 9 depoimentos de militares que
experienciaram esse fenômeno OVNI. Então, eu passei de palestrante a um espectador na plateia, Aham. enquanto aqueles militares se dirigiam ao quadro negro e contavam e marcavam ali, desenhavam as suas experiências, né? Foi um negócio impressionante. E depois que acabou também, a gente visitou a base aérea de Santos e um sargento que estava nos acompanhando chegou a contar sobre um pouso que ocorreu na cabeceira da pista da base aérea de Santos. Isso no ano de 1994, né? Tinha acontecido o fato e a gente deu a palestra em 96, 2 anos depois. Aí ele contou ali com detalhes, fomos na torre de controle, vimos alguns documentos e isso foi extremamente gratificante para nós. Outra coisa que foi gratificante Uhum. é visitar, né, vários países atrás desse fenômeno, ver, por exemplo, pinturas rupestres no Brasil também, mostrando algumas coisas que podem ser OVNIs, podem ser tripulantes desses objetos. Então, isso é extremamente interessante, porque acaba fazendo com que a nossa visão de mundo se expanda de alguma forma, né? É. E, assim, hoje, mesmo que eu não tivesse visto nada na minha vida, né? Não Aham. tiver, porque eu vi inúmeros objetos voadores não identificados e coisas incríveis aí, mesmo que eu não tivesse visto nada. Hoje, com base nos documentos que eu possuo, que isso aí também foi uma coisa muito prazerosa, eu receber como doação parte dos documentos da CIOANI, da Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira, que tinha sua sede no 4º Comar, no Cambuci, no Ipiranga, em São Paulo. Uhum. Esse material, quando chegou à minha mão, foi algo estupendo, né? Porque você ter material original da Força Aérea, de pesquisa É. ufológica, e sendo um ufólogo, isso foi algo assim Não é para qualquer um. incrível, 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 incrível. Uhum. E assim, cada pedacinho da minha história, seja ministrando em palestra, seja visitando algum pesquisador, porque eu viajei o Brasil inteiro, fui na casa de praticamente todos esses ufólogos pioneiros, eu tomei café na casa deles, abduzido. O Onilson Pátero, por exemplo, eu tomei café na casa dele lá, e que ele é de Nossa. Catanduva, né? Teve o caso Aham. famoso dele de Catanduva, que ele foi abduzido, deixado no Espírito Santo, Uhum. e todos esses pedacinhos ajudaram a gente ter a convicção de que o fenômeno OVNI é algo real, é algo Uhum. importante. Se não fosse importante, você acha que os militares iriam pesquisar? Lógico que não. Você Uhum. acha que os americanos, todo mundo ia estar falando nesse negócio? É. Lógico que não. Então, é Aham. algo importante, deve ser considerado assim, e nós temos que moralizar, porque durante muitos anos aí a ufologia ficou meio largada, né? Uhum. Muitos místicos aí falando um monte de abobrinha, viajando na maionese, e Exato. hoje a gente voltou aí com a corda toda, estou aposentado agora e Uhum. tocando esse trabalho, né, Uhum. divulgando bastante a ufologia, com responsabilidade para trazer a verdade, somente a verdade, para o público aí do Brasil. E eu vejo, Edson, que muitos militares eles confiam, né, na sua reputação, no seu trabalho, e como eles, tendo assinado um termo de confidencialidade, não podem falar, eles passam para você essa responsabilidade e você, sem medo nenhum, De divulgar, né, divulga. até onde não É, identifique, né, porque é. a sistematização dos militares na pesquisa, ela é algo bem assim fragmentada. É Uhum, uma forma até de resguardar a informação. Então eles pegam um determinado militar ou dois e colocam para estudar, por exemplo, coletar lá o depoimento da pessoa. Aí pegam outros dois para fazer toda a investigação onde teve o pouso, onde ficou uhum, alguma evidência.
aí pega outros dois para fazer um outro pedaço. E aí Uhum. depois um outro militar mais graduado é que vai receber todos esses relatórios fragmentados. Então, os militares que participaram, eles vão saber o pedacinho deles, porque eles não são contextualizados do resto que aconteceu. Somente aquele que reúne todos os dados e vai dar o veredicto final é que vai ter uma visão completa desse caso, né, do que efetivamente aconteceu, que ele vai ligar todas as peças do quebra-cabeça. E depois isso é tudo arquivado e classificado dentro de um grau de sigilo que muitas vezes não chega ao conhecimento público, né? E alguns militares têm aí a consciência de que isso é importante, que tem que ser divulgado, mas os normativos não permitem. A gente não critica militares, eu critico os normativos porque eu entendo que isso aí deveria mudar, deveria ter uma certa abertura. É lógico que nem tudo pode se divulgar, né? Porque pode gerar um pânico. Imagina, o caso Varginha, por exemplo, morreu lá o PM, o Marco Elixerez. Se eles divulgam, tem um negócio solto aí, umas criaturas, encostar no negócio, de Aham. repente morre, veja que você iria fomentar um pânico generalizado na população. Era a gente correndo, indo embora, se trancando dentro de casa. Nossa, sim. Então, tem que ter responsabilidade também no que se vai divulgar. E esses militares, pouco a pouco, vazam algum documento, vazam Uhum. alguma informação e a gente, com responsabilidade, vamos Uhum. divulgando para o público. Vai chegar uma hora em que vai ser aberto definitivamente, né? Eu não vejo a hora que isso aconteça, porque aí a gente vai poder divulgar também um monte de coisa que a gente sabe e que, infelizmente, às vezes a gente não pode divulgar. Eu vi que na época de Varginha, em 96, você chegou a receber ameaça, né, Edson? Como Foi você só em 96. e como é Em hoje em 96, dia? ligaram para minha casa e falaram que era para mim calar a boca, parar de falar sobre as coisas de Varginha, Uhum. e que eles falaram assim: ó, seus filhos estudam na escola tal, endereço tal, e de repente pode acontecer um acidente com elas, entendeu? Aí Nossa, desligaram o telefone, sim, meu tá Deus. dado o recado. Aham, Então aí dá um medo na gente, né? Eu claro. tinha naquela época, as minhas crianças eram tudo pequenininha, Sim. né? Hoje está tudo adulto, né? Agora já tem até netinho, né? Então, hoje o contexto ufológico é outro. Mas naquela época não foi só eu que recebi ameaça, tive telefone grampeado, os irmãos Mondini, o próprio Birajara, Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, essa galera aí foi pressionada. Quem fez isso? A gente não tem como provar, mas certamente são pessoas ligadas ao Exército, à inteligência de algum órgão militar que tentou intimidar os pesquisadores para que a gente, né, ficasse ali medroso e não falasse. E por que aconteceu isso? Porque houve o envolvimento norte-americano na pesquisa do caso Varginha, assim como eles estão envolvidos num monte de casos brasileiros. Na queda do OVNI de Ubatuba, na queda do OVNI de Leme, no caso de maio de 86, que foi a noite oficial dos OVNIs, na Operação Prato, que foi o fenômeno que ocorreu na década de 70, princípio da década de 80, lá no norte do nosso país, casos de agressão que ocorreram no Nordeste, casos, por exemplo, de queda que aconteceram no litoral paulista. A gente pesquisou aí pelo Uhum. menos uns 6 casos de queda, né, em Peruíbe, Guape, Cubatão, Itanhaém, né, Uhum. vários lugares que tiveram aí casos e que a gente sabe que sempre vinha algum americano, né, e É. se inteirava ali. Então, tem Uhum. algum acordo. O governo brasileiro deve ganhar alguma coisa com isso, não sei o que Vamos é, ver. não consegui descobrir até hoje o que seria a contrapartida, mas que eles estão interessados e sempre estão aqui, é fato. No caso de Sim. Varginha, para você ter uma ideia, no dia 20 de janeiro de 96, uma aeronave da USAF, um Uhum. C-17, adentrou o espaço aéreo brasileiro com destino a Campinas, e Uhum. depois lá estava esperando dois helicópteros do Exército não, da Força Aérea Brasileira, para levar esses americanos para Varginha. Né? Ah, Quem contou isso foi um ex-controlador
de voo chamado Marcos Feres. E outros militares da FAB também já Uhum. nos deram alguns detalhes a respeito dessas operações de logística que Uhum. ocorreu em Varginha. Então é assim Incrível. É, que se processa. De lá para cá, de 96, não recebi mais nenhum que bom. tipo de ameaça, graças a Deus. E você não tem, então, um receio, né, Edson? Você se sente tranquilo, para Por poder enquanto, sim, né? Por enquanto, sim, né? Aham. A gente não sabe o dia de amanhã, né? É. Que pode acontecer. Mas, Uhum. por enquanto, eu estou sossegado. Não tem nenhum indício, Uhum. né, de algum tipo de atuação desse tipo. A não ser que a gente comece a mexer em vespeiro. É. Começa a mexer em vespeiro, aí a Aham. gente fica meio preocupado. Que nem É. teve alguns colegas nossos, ufólogos, que começaram a mexer no caso de Bagé, de Magé, Hum. lá no Rio de Janeiro, Ah, uma sim. queda e tal. E aí fica na frente da sua casa, desses pesquisadores, não na minha, mas desses pesquisadores que tiveram lá. Então, o negócio não parou. Tá? Homem de preto sempre existiu, Uhum. sempre vai existir, Sim. intimidação, ameaça, dependendo do tipo de vespeiro que você vai ver. Se for um caso Uhum. mais tranquilo, eles ficam É. quietinhos e deixam passar Aham. batido. Né? Agora, se é algo mais complicado, envolvendo seres, queda, tipo de coisa, é complicado. Geralmente, eles agem mais rapidamente no intuito de isolar a área, depois descaracterizar a área, para Aham. ninguém ali fazer nada. Sim, sim. Não, mas você trabalhando com responsabilidade como você faz, você sabe onde você pode tocar e se proteger, né, Edson? É isso que é importante. Sei até Uhum. onde eu posso ir, né? A Exato. experiência, os anos, eles vão nos dando esse Uhum. norte, né? Aonde que eu devo trilhar, por onde eu devo ir, como deve ir. A gente aprende, né, com os erros também, né? Porque Uhum. ninguém é super-homem. Às Claro. vezes você pode errar. Tem certos casos que a gente poderia ter é, pego, né, ou coletado determinado tipo de informação e acabou Uhum. passando por inexperiência, né? Mas conforme vai chegando a idade, aí a gente vai ficando um Uhum. pouquinho mais experimentado e vai Sim. melhorando. A Uhum. ideia é essa, justamente ir melhorando, fazendo com que a ufologia, em algum momento, seja reconhecida por essa questão de trabalharmos mais seriamente, né? Trazendo a verdade, com honestidade. E, assim, eu não dependo de ufologia para viver, né? Tenho minha aposentadoria, então não dependo, faço porque eu gosto mesmo, né? A revista, por exemplo, que nós temos, a OVNI Pesquisa, Uhum. ela é um veículo onde a gente publica as nossas pesquisas, né? Tem um corpo de consultores variado, tem, por exemplo, militar, tem astrônomo, tem pessoas civis, ufólogos, professores, e esse pessoal, eles estão imbuídos em fazer a coisa certa, né? Então, a gente só publica ali o que realmente a gente já testou e sabe que é fidedigno, até para a gente moralizar mesmo a ufologia no Brasil. E o preço dela é apenas para cobrir custo. Ninguém vai ficar rico com revista, com nada disso, né? É apenas um veículo para a gente divulgar isso também. E o canal, né? O canal do YouTube também visa a gente divulgar esses assuntos de forma honesta e séria. Um dia vai chegar o Uhum. museu, né? E Sim. a ideia é justamente isso: divulgar ufologia, mas não precisa ganhar dinheiro, explorar ninguém com esse tipo de coisa, não. É isso aí. E vocês têm feito isso muito bem e com propriedade, né, Edson? A gente que agradece, que é fã de psicologia, que tem muita vontade de desvendar esses mistérios. E como você idealiza, Edson, esse museu que você gostaria de criar em São Paulo, né? Olha, pode ser em São Paulo, pode ser em qualquer lugar, tá? Aham. Não tem um lugar certo, Específico. Uhum. mas eu idealizo assim, a gente ter áreas específicas contando a história de casos clássicos brasileiros, mundiais, e que seja algo um pouco inovador, com Uhum. interatividade do público, para possibilitar a visita de escolas, para Uhum. conhecerem um pouco mais, e com exposição
de evidências reais do Aham. fenômeno OVNI, principalmente no Brasil. Maquetes também, o pessoal tirar foto, Sim. né? Salas expositivas, Uhum. de repente ter uma sala específica de exposições temporárias, que a gente Uhum. pudesse trazer coisa de Roswell para cá também e Uhum. deixar temporariamente, até para ter uma rotatividade de materiais ufológicos diferenciado e de outros países, fazer esse Hum. intercâmbio também. Fora Sim. isso, ter uma lojinha de souvenir também, né, que Aham. a criançada gosta de sair com bichinho, com ET, É. alguma coisa assim, e Aham. ter uma lanchonete com produtos para serem vendidos ali, lanche, Uhum. sei lá, com temas específicos. Então você Sim. teria lá o hambúrguer do ET de Varginha Aham. com pão de queijo, sei lá, o queijo de Minas, né? Aham. Então você ter algumas coisas assim pitorescas, né? Uhum. Bem enfeitado com fotografias ufológicas do mundo todo também, quer dizer, é uma coisa que eu imagino. E ter uma Uhum. parte interativa também na internet, para as Uhum. pessoas fazerem uma visita virtual, caso Uhum. queira, lógico que limitada, porque você indo fisicamente vai ver muito mais coisa. Então Uhum. é algo mais ou menos assim, para que esse Sim. legado da ufologia fique perpetuado, porque Uhum. lá na frente não vai ter mais ufólogo. É, Lá exato. na frente, quando divulgarem que o fenômeno é real e que é Uhum. extraterrestre e tudo mais, o ufólogo vai deixar de existir. Então É. vai ser apenas uma história lá atrás que tinha Uhum. algumas pessoas que lutavam contra o acobertamento militar em Sim. torno desse assunto, que Uhum. faziam investigações assim, assado, né? Então fica pelo menos a história e eu queria fazer também no museu uma Hum. galeria Hum. de ufólogos pioneiros Ah, para que legal. homenagear. Tanto é Sim. que ao longo desses 41 anos eu juntei muito material de ufólogos que já faleceram. Então a Uhum. família acabou me doando o acervo deles de livro. Então tem Uhum. algumas coisas legais que eu gostaria de deixar também isso aí registrado. Ó, em algum momento existiu o Fernando Grossman, em algum momento Uhum. existiu Claudio Covo, existiu Sim. o Walter Biller, da Uhum. SBEDV, o Salvatore Di Salvo, enfim, tem vários, o Nigel Himes, né? Uhum. E aí vai, esses pesquisadores a gente, de alguma forma, homenagearia, criaria ali uma galeria, né, de Uhum. ufólogos que ajudaram, ao longo dos anos, a Legal. construir todo esse fenômeno OVNI. Nossa, seria muito interessante. Acho que muita gente ia gostar, e não só criança, como eu mesma, né, na minha idade, ou adultos, jovens, eu querer também ter recordação disso, visitar e ter um souvenir, seria muito interessante. Tomara que você consiga aí investidores logo que possibilitam isso, né, porque tem que fazer todo o planejamento, né, do lugar, o local, o formato e tudo mais, né? Aí eu gostaria então de finalizar dizendo que você então tem dois livros publicados, né? Um é de Isso, 2015, Alienígenas no Passado do Brasil, antes de isso, 1947. E isso. São casos de tripulantes, né? uhum, No Brasil, todos casos brasileiros antes de 1947, mostrando a antiguidade do fenômeno. uhum, O outro é perfeito. o OVNI, né? OVNI, Arquivos Militares, volume 1, sobre o caso Uhum, Biúna. Ele é baseado nos documentos da aeronáutica uhum. e a gente conta aqui 3 pousos que foram investigados pela aeronáutica nessa cidade do interior de São Paulo, que é Ibiúna, no ano de 1969. Uhum. Muito interessante. No momento você está trabalhando no do caso de Ubatuba, né? Está escrevendo. Estou trabalhando no caso de Uba, no caso de Cláudio, que aconteceu em Minas Gerais, que foi uma Uhum, perseguição feita pela polícia militar uhum, a 2 seres luminosos que apareceram num canavial lá. E tem uhum, documentação também oficial da polícia militar. Foi fotografado OVNI pelo cabo Rabelo, lá em uhum, Cláudio, Minas Gerais. Então a gente está trabalhando nesses 2 casos
E eu já estou com um terceiro, mas por enquanto fica em secreto, né? Uhum. Mas é algo também bem bacana que a gente está investigando aí, e em breve a gente traz novidade para vocês. Queria te agradecer, Fernanda, pela oportunidade Muito de obrigada. estar falando aqui no canal Desembace, e Desembaço. Aham. faço votos que a ufologia desembace também, Isso e aí. essa galera que acoberta o assunto deixe de acobertar o assunto. Vamos falar mais seriamente, vamos colocar tudo em pratos limpos aí para que a sociedade brasileira saiba da verdade. É isso mesmo. Muito obrigado, Edson. Foi muito generoso da sua parte aceitar o convite, viu? Continue fazendo o trabalho muito bem feito por nós todos aí. Muito obrigada. Um abraço. Valeu, um abraço.